Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 18. Louvado. É muito conhecido esse texto. Está escrito assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Vou repetir a leitura. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Só as mulheres desta casa de oração podem repetir este versículo agora. 1, 2, 3. Não beberei com vinho, Amém. Muito bom, mas vamos aprender com os homens agora. Quer ver? Os homens não passem vergonha. Os homens agora. O voz de barítono me ajuda. 1, 2, 3. Agora todo o povo do Senhor em uma só voz, para memorizarmos na mente e no coração. 1, 2, 3. Mas é o que Deus quer fazer em nós hoje. Podemos tomar assento e vamos para a meditação e a revelação da palavra de Deus para esta noite. Santos, Igreja de Cristo, obreiros do Senhor, é muito bom sermos crentes, é ótimo pertencermos a um clã religioso, é magnífico estarem na igreja como esta. Bom mesmo seria se todos nós estivéssemos na presença de Deus, como estamos às vezes na presença dos homens. Seria totalmente diferente. Muitas vezes o pregador ele gasta mais tempo preparando o povo para colocar o povo em posição de adorar do que para pregar o Evangelho de Cristo. Somos um povo que, embora temos tudo de bom de Deus, passamos muitas vezes desapercebidos acerca da graça e da glória e da manifestação de Deus. Nesta noite eu quero aqui narrar uma história, talvez a mais bela história da Bíblia que eu tenha visto desde que conheço a fé. Eu quero aqui narrar a história do nascimento de uma igreja. O nascimento de uma igreja que foi considerada como a igreja mais poderosa de sua época, a igreja de Éfeso. Eu quero aqui hoje convidar vocês a mergulharem comigo na história bíblica, na história do passado, para tentarmos assim perfazer o nosso futuro. O tema desta noite é este: nascimento, crescimento, deterioração e morte e ressurreição de uma igreja. Tudo isso nós vamos aprender aqui hoje nesta linda e bela história. Essa história começa no capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, mais conhecido como o livro dos Atos do Espírito Santo, o livro do nascimento da igreja, o livro dos milagres. Nós temos ali a história do maior missionário que este mundo já conheceu. Muitas vezes nós colocamos o nosso Cristo como sendo o maior missionário. Damos a Jesus este cargo, porém, este homem que eu vou vos falar aqui hoje foi muito mais longe que o nosso mestre e percorreu muitos lugares e ganhou milhares de corações. Um homem que sozinho, mesmo não tendo os recursos que temos hoje, conseguiu evangelizar a Ásia toda em sua época. O nome deste homem eu vou omitir durante alguns momentos. Eu quero falar algumas das suas qualidades. Este homem era apóstolo, era mestre. Este homem era pastor, era missionário. Este homem era um evangelista. Este homem era uma bênção. Este homem era pentecostal. Este homem era tomado pelo Espírito do Senhor. Ele ouvia a voz de Deus. Ele falava com Deus e Deus falava com ele. Era um homem que não se deixava levar pelas multidões. Era um homem que não se deixava levar pelos méritos e nomes e substantivos que alguém lhe qualificava. Era um homem que tinha, antes de mais nada, respeito com a igreja de Cristo e com a obra que Deus confiara ao seu coração. Este homem, para mim, nesta noite, será aqui a visão máxima de como Deus pode usar alguém para modificar uma época todinha. Este homem é o nosso irmão Paulo.
Um homem que caiu de cima de um cavalo ao ter a visão da glória de Cristo e teve a sua vida transformada para a honra e glória de Deus. E o meu desejo nesta noite é que muitos crentes aqui caiam de cima do seu cavalo também. Deste cavalo do formalismo, deste cavalo da insegurança de adorar e entrar na liberdade do Espírito Santo, dessas coisas que às vezes nos prendem e nos levam a um materialismo tão grande que fica ofuscada a presença de Deus diante de nós. Vamos aprender hoje aqui com Paulo o que é que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que se entrega a Ele. Paulo estava vindo de uma grande conferência missionária bíblica. Paulo estava vindo agora das partes baixas do mundo, do grande país, podemos dizer assim, da grande localidade chamada Grécia. Paulo estava vindo ali da terceira maior igreja de sua época, ali na Grécia, a igreja de Corinto. Quem olhasse para aquela igreja iria dizer: não haverá outra como esta, não haverá uma igreja mais bela, não haverá uma igreja mais poderosa, não haverá uma igreja mais cheia do Espírito do que a igreja de Corinto. Hoje nós vamos aprender que Deus, Ele não se ilude com números e não se ilude apenas com nomes e nomenclaturas. Deus não conhece esta maior igreja ou aquela grande igreja. Deus conhece o povo seu com o coração aberto para adorar o seu nome. Paulo, vindo da grande cidade de Corinto, havia deixado ali os seus missionários, os seus obreiros, e quando Paulo deixa aquele lugar, o seu coração palpitava por ganhar almas. E Paulo, quando chega agora na Ásia Menor, ele atraca no porto da cidade de Éfeso, e quando passa por aquela grande e magnífica cidade, ele descobre que ali era um palco onde Satanás ludibriava e enganava as vidas daquele lugar. Éfeso não era uma mera cidadezinha, Éfeso era uma megalópolis, Éfeso era uma cidade enorme, com cerca de quase 1 milhão de habitantes. Éfeso era a capital de sua época, dizemos assim, capital comercial de sua época. Éfeso era conhecida pelas grandes madeireiras que lá existiam, e a maioria dos homens que lá trabalhavam eram empresários e microempresários. Éfeso era uma cidade rica, Éfeso era a mãe do espírito do materialismo de sua época. Éfeso era uma cidade bela. Hoje, onde era Éfeso, é a nossa grande chamada cidade de Turquia, né? O país de Turquia. Hoje, naquele país, menos de 500 crentes são encontrados em suas ruas e em suas igrejas. Éfeso era uma grande polo comercial e era um centro de adoração à deusa Diana, a Diana dos Efésios. Segundo a história antiga, Éfeso havia construído dentro daquela grande cidade um templo mais belo, muito mais belo do que o belo era o templo de Salomão. O templo da deusa Diana era tido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E centenas de milhares de homens e mulheres cultuavam uma deusa chamada deusa do amor. E diante dela ofereciam os seus cultos de sexo livre. E aquela cidade era totalmente depravada pelo espírito do mundo que hoje tem percorrido também o nosso país. Éfeso era conhecida pela magnitude daquele templo. E se não bastasse isso tudo, Éfeso também era conhecida por ser uma grande capital de magia negra de sua época. Havia em Éfeso conferências e mais conferências de bruxos, de satanistas já naquela época. Aquela cidade era o covil de Satanás na terra. Mas aprove a Deus enviar um dos seus ungidos até aquele lugar. E quando Paulo começa a percorrer a grande cidade de Éfeso, eu quero crer que havia 2 multidões que observavam. Uma multidão era a multidão dos anjos de Deus, que com as suas roupas brancas olhavam para Paulo e paralisados em Éfeso. Por outro lado, havia uma outra multidão, a multidão dos demônios, que quando olhavam para Paulo, um olhava para o outro, começavam a dar risadas e dizendo: quero ver se esta cidade se curvará diante do Deus de Paulo, visto que ele é apenas diante de quase 1 milhão de pessoas que não amam e não respeitam a doutrina do Deus de Paulo. Deus estava naquele momento observando o coração do apóstolo. E quando Paulo entra naquela cidade, ele era também um empresário de sua época. Paulo tinha a sua profissão e Paulo poderia muito bem ter entrado naquela cidade com o sentimento de ficar rico, com o sentimento de colocar ali uma grande indústria de fazer vendas. Paulo poderia ter isso no seu coração, mas não. Paulo era atacado pelo poder do Espírito de Deus, que não se conforma com as coisas deste mundo. Quando Paulo entra pelas ruas da
ver aquele lugar incendiado, aquele lugar encandecido pela presença do Espírito do Deus vivo. E Paulo agora começa a orar. Essa história está narrada no capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos. Aqui nós vamos ter agora o nascimento de uma grande igreja pentecostal. Ouçam o que aconteceu. Enquanto Paulo caminhava por aquelas ruas, o seu coração batia forte, porque ele sabia que cada coração sem Cristo era uma plataforma missionária, e ele sabia que Deus, se quisesse, poderia entregar nas mãos dele aquela cidade. Eu disse já uma vez e repito: Deus não precisa de milhares e milhares de pessoas para efetuar a sua obra. Deus precisa de homens e mulheres com qualidade espiritual para edificar a sua grande obra. Eu creio que nesta noite haverá muita graça de Deus aqui neste lugar, mas Deus infelizmente não olha para nós como um todo. Deus não observa esta igreja como sendo a grande igreja Assembleia de Deus aqui em São Luís do Maranhão. Deus olha para cada coração que aqui dentro está, e para Deus você pode se transformar hoje aqui em uma bomba atômica espiritual de Cristo, para colocar São Luís do Maranhão de cabeça para baixo e com os pés para cima. Quando Deus escolhe alguém, não importa o endereço da pessoa, não importa quão rico seja a pessoa, quão pobre seja essa pessoa, quando Deus escolhe essa pessoa, Ele fará proezas por essa pessoa. Deus essa noite está com os olhos dele aqui sobre esse lugar, e Ele vai usar a sua vida para trás. Aleluia. Mas ouça bem, Deus tem estratégias. Olha para o seu irmão e diga: Deus tem estratégias. Paulo não era um homem comum. Paulo era cheio do Espírito Santo. Existem dois tipos de crentes, eu já disse isso e repito. Existem aqueles que têm uma vida medíocre, pobre, e existem aqueles que são cheios da graça e do Espírito de Deus. Faz uma diferença, sim, senhor. Paulo era esse que pertencia à segunda classe, ele era cheio da graça. E quando Paulo passa, segundo os historiadores, pelo centro de Éfeso, havia ali uma grande conferência de bruxos naquele dia. E o coração do apóstolo não suporta ver aquilo, pastor Coutinho. Ele dizia consigo: como pode uma cidade tão grande como essa ser dominada pelo espírito maligno de Satanás? Ele sabia que a vida dele poderia fazer a diferença naquele lugar. Paulo se transformou naquele dia em um elemento de surpresa de Deus para aquela grande batalha. Deus está à procura nesta noite aqui de elementos surpresas para São Luís do Maranhão. Satanás espera que saia deste culto aqui muito avivamento e muita graça, e por isso é que ele luta contra o ministério da igreja. Mas Deus hoje pode fazer coisas que não estejam marcadas na agenda dele. Deus pode muito bem escolher um elemento surpresa no meio da congregação hoje. E se Deus escolher a sua vida, se prepare, amado, para deixar essa vida pobre e medíocre, para deixar de ser um crente de banco, um crente domingueiro, e se transformar numa metralhadora de Jeová nessa terra. Aleluia! Mas, ouça-me, nós vamos dar risadas agora, vamos chorar. Paulo estava ali, pastor Coutinho, tentando achar um meio de começar o evangelho pregado. A dura coisa de se começar qualquer trabalho como esse que vocês estão começando para trazer inspiração é o primeiro passo. Difícil é a primeira atitude, o que fazer, como fazer. Mas para o homem e a mulher que está diante da presença de Deus, isso não é perigo, porque ele sabe que toda a sua confiança está depositada em Deus. Ainda que não haja recursos na terra, se for preciso, Deus manda o urubu levar na mesa do crente a comida, e se for preciso, Ele manda até o dinheiro na mesa do crente também. Não tem problema. O nosso Deus trabalha com o quesito chamado fé. Se houver fé no seu coração, se prepare para ver coisas grandes acontecer. Paulo acreditava no Deus do céu. O Deus de Paulo não era diminuto. Paulo nunca chegou no seu Deus para contar as suas grandes fraquezas. Eu quero crer que Paulo sempre chegava nas suas fraquezas para contar o tamanho do poder do seu Deus. Porque um dia ele foi tentar dizer para Deus que ele era fraco, e ele não entendeu nada da loucura de Deus. Ele disse: Deus, eu sou fraco. E Deus olhou para ele, deu um sorriso colgate, e abraçou Paulo e disse: Paulo, então é desse jeito que eu te quero. Mas como, Senhor, eu sou fraco? É porque o meu poder se manifesta na tua fraqueza. Chega de contar sua fraqueza hoje para Deus. Conte para a sua fraqueza hoje o tamanho do seu Deus, e que Ele pode fazer coisas grandes e eternas assim. Mas lá vai Paulo
teve que fazer. E de repente vem uma resposta de Deus. Paulo está cruzando uma rua e lá na esquina está vindo 12 camaradas diferentes. 12 homens barbudo, aquelas roupas cheias de bala de andares. Lá vem eles conversando com o outro, batendo papo, e quando Paulo olha para eles, o Espírito de Deus que estava em Paulo diz: aqueles lá são crentes, Paulo. Paulo olha para eles e diz: ei, Pai do Senhor! Aqueles camaradas se atribularam inteirinho. Um olhou para um, outro olhou para o outro, falou: quem é esse cara aí que conhece a gente? Um olhou: você está com a Bíblia debaixo do braço parecendo desodorante? Estou não. Você está com o símbolo do peixe no peito? Símbolo do cristianismo? Não. Alguém tem um crucifixo aqui? Foi por isso que Paulo viu: como é que aquele homem sabe que a gente é crente? Chegou perto dele: como é que tu sabe que a gente é crente, Paulo? Paulo olha para eles e por certo disse: é que o Espírito de Deus que habita em mim testificou com o vosso Espírito que somos filhos de Deus. Mas a atitude que eu quero aqui começar a imaginar é que quando Paulo gritou: a paz do Senhor, irmão, Paulo encontrou ali uma congregação de crentes fraquinhos e fracassados. Aqui não tem, mas na minha terra tem. A gente grita: a paz do Senhor, irmão. Ele diz assim: não. Passou. Só. Perdemos hoje até a alegria de cumprimentar o irmão. Depois dizemos que somos pentecostais. É nada. Temos até vergonha de dizermos na rua que somos crentes. Aqui dentro é fácil pular, bater palma, gritar, se alegre, falar em língua estranha, dar um amém bem alto. Quero ver ser crente no meio daquela rua lá, onde Satanás domina. Lá fora ele manda, aqui dentro manda Jesus, por isso você tem liberdade. Mas aqui dentro já pertence a Cristo. Precisamos ganhar aqueles que estão lá fora. E para ganhar aqueles que estão lá fora, somente pelo Espírito do Deus eterno. E nunca sermos fracassados, porque o meu Deus não tem testemunho, o meu Deus não tem coragem de abençoar um camarada covarde. Deus não tem coragem de abençoar um camarada covarde. Muitas pessoas me ligam, me escrevem e perguntam: Marcos, como é que foi que aconteceu na tua vida tudo isso aí, rapaz? Eu disse: eu acho que eu só tenho uma coisa de bom, né? Pregar eu não prego muito não, mas eu tenho coragem. Coragem, eu todo baixinho e invocado. Tenho coragem. Eu sei, já ando pedindo na minha cabeça por todo o Brasil aí uma bandeja de prata. Pode pedir, pode até arrancar a cabeça. Pode na bandeja de prata de manhãzinha e de tarde eu tomando café com Jesus. Olha isso. O meu Deus não consegue, não admite que a sua igreja seja cheia de homens e mulheres fracassados, que abram concessões para o erro, que abram concessões para os pecados, que abram concessões para a fraqueza do mundo. Meu Deus não gosta disso. O Senhor sempre usou homens determinados. O Senhor sempre usou mulheres determinadas. Aleluia. Um dia desse eu consegui chegar até a congregação das Palmeiras. Alguém aqui já foi até a congregação das Palmeiras? Se você não foi, eu te convido a ir, abrir a sua Bíblia lá no livro de Juízes e subir na congregação da pastora Débora. E chegar diante daquela mulher que pegou o homem de Deus e disse: tu é um homem de Deus ou tu é um saquinho de pipoca, rapaz? Sou homem de Deus, então desce lá. Mas os homens têm 900 carros de ferro. O teu Deus é maior do que 900 carros de ferro junto. Congregação da fé, congregação de poder. O meu Deus quer que nessa noite que você saia daqui explodindo em glória, resplandecendo como o rosto de Moisés, quando esteve na presença do eterno Deus. Deus essa noite quer te dar uma nova experiência. Olhe para você, amado. Olhe para a sua vida, você verá um retrato da nossa geração. Uma geração corrompida, uma geração de crentes pobres espiritualmente falando, uma geração de crentes que não tem a vida com Deus que deveriam ter. Santidade, nem se fala mais disso, virou mosca branca. Somos plateia que gostamos de show, que gostamos de ouvir homens de renome, cantores de renome. Não temos a experiência dada com Deus. Só enchemos os cultos quando tem algum atrativo. E nos esquecemos que o nosso Cristo do poder, o Jesus do reteté, que faz crer e plantar a bananeira quando está cheio da glória. Esquecemos que esse Cristo nunca nos abandona, Ele está todos os dias aqui. Existem pessoas aqui que conseguiram ficar uma semana toda sem falar em línguas.
E essa é uma conferência pentecostal, então segura aí que nós vamos falar muito de poder de Deus. Vamos saturar essa casa com a glória de Jeová. Estou até sabendo que até alguns irmãos tradicionais vieram aqui para receber em Jesus. Vai te dar. Jesus vai te dar. Vai sair falando em ministério aqui hoje igual papagaio tomado na graça de Cristo. E meu Senhor, nessa noite quer nos levar a uma dimensão maior. Mas para isso Ele quer pessoas que deixem os lugares baixos. Sai de Corinto hoje e suba comigo até a Ásia Menor em Éfeso. E vamos questionar Satanás. Vamos questionar Satanás. Chega de ficarmos apenas na defensiva. Está na hora de irmos para a ofensiva. Deus hoje quer te levar a um nível maior do Espírito Santo. Tu queres isso? Levante o seu dedo para cima, o dedo de profeta. Faz cara de profeta agora. Escolha a pessoa mais cheirosa do seu lado e dedo nele assim. Quero ver, vai começar agora. Quero ver os crentes corajosos agora aqui. Olha o seu irmão e diga para ele: Deus hoje quer te dar uma nova experiência. Mas você primeiro tem que deixar de ser covarde. Porque Deus não tem compromisso com covarde. Deus quer encher você de glória, de poder, para nunca mais ser o mesmo. E se tu acredita nisso, tem glória. Chega de Satanás mandar nessa nação, irmão. Quando Paulo entrou naquela cidade, viu a imagem de Diana sendo reverenciada, Paulo não suportou, porque Paulo não admite que uma mulher seja dona de uma nação. Isso te faz lembrar alguma coisa? Isso te faz lembrar da nossa nação brasileira? Talvez alguém não tenha coragem de falar de Aparecida. Eu tenho, e eu tenho motivo por isso. Eu nasci no dia dela, no dia 12 de outubro. Fui consagrado a ela. Com 6 anos de idade era coroinha em uma igreja católica, que seria um padre se eu não fosse hoje um pastor. Quantas e quantas vezes o molequinho ainda, a mamãe não fazia, colocava grão de milho e fazia ajoelhar diante da imagem daquele cão que mata e sucumbe, faz sucumbir uma nação toda. Essa nação não pode ter uma senhora como Deus. Essa nação precisa ter um Senhor como Deus. Cristo é o Senhor. Me perdoe, meu amigo, respeita a tua religião, mas estou falando da tua religião. Estou falando de algumas coisas que você precisa ouvir aqui. O meu Cristo não nasceu para ser enfeite de pescoço de pederastra homossexual. O meu Jesus não nasceu para ser enfeite de tampa de caixão. Nem foi feito para ser imagem de ser colocado dentro do cemitério. O meu Cristo foi feito para ser entronizado no seu coração. E no coração desta nação aqui. Tenha coragem de pegar todos os falsos ídolos. Tenha coragem de dizer que o seu Deus é maior. O seu Deus é ele que para os homens seja o Deus desconhecido. Para nós ele é o Deus da glória. Era esse Deus em que Paulo cria. E era esse Deus que guardava Paulo. Agora, ei, escute. Ei, você. Se você quer ter uma vida abaixo da média espiritual, ter o seu carrinho, motorzinho 1000, que agora é fácil comprar. Se você quer ter o seu apartamentozinho de luxo, nas noites de frio, que aqui quase não tem, ficar em casa debaixo de um cobertor comendo pipoca e assistindo as novelas da Rede Globo, o problema é seu. Deus respeita. Deus não vai te pesar a mão por causa disso. Deus não vai querer te destruir por causa disso. Mas você nunca descobrirá que o seu Deus é maior do que você pensa. Se você quer ser um cristão normal, domingueiro, Deus admite. É só continuar levando essa vida aí. E tu vai ser sempre esse capacho do diabo. Quando o diabo está sempre raspando o pé dele em cima da sua cabeça. Um crente pobre mesmo, que vem para o culto quase capengando. Na segunda-feira perde a paz, na terça alegria, na quarta fé,
Na quinta, a espiritualidade. Na sexta, perde a vontade de ficar em casa. No sábado, perdeu a vontade de viver. No domingo, vem para a igreja e entrega a carteirinha. Pastor, que é Maria, isso é crente. Se tu queres uma vida assim, continue do jeito que você está. Agora, se tu queres mais, entre hoje aqui na presença de Deus. Mas não espere que ninguém venha bater nas suas costas. Não espere que ninguém venha dizer: quão lindo é o seu mistério, que coisa magnífica. Todos os homens e mulheres usados por Deus eram como árvores frutíferas que sempre levaram pedradas e chumbo. Se você quer ter uma vida além da média da normalidade de um cristão normal, se tu queres ter uma vida no sobrenatural de Deus, no sobrenatural a ponto de ver paralítico andar, cego ver, ao ponto de ver Jesus curar enfermos e salvar prefeitos e salvar presidentes, se prepare para ver o inferno inteiro se levantar contra ti e os crentes gelados da sua igreja também. Se prepare. Só que vou dizer uma coisa para os irmãos, escuta, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena você fazer uma coisa e saber que está sendo fiel ao Deus do céu. E sabendo que Deus fica feliz em ver você sendo usado assim. Vale a pena. Vale a pena. Deus, essa noite procura aqui entre nós alguém inconformado. Inconformado com a situação da sua igreja, da sua congregação. Inconformado com a situação da sua vida e da sua família. Se você é aqui conformado, foi para você que Deus hoje marcou o encontro. O Senhor vai mudar a tua vida na história. Amém, Paulo? Paulo olha para o geladão, os 12 geladões. E Paulo percebe neles assim. Paulo olhou para eles e falou: vocês são pentecostais, é? Somos não. Conhece o Espírito Santo? Oh, chefe, Paulo, você é de comer ou de beber? A gente não ouviu falar nisso. Paulo olhou para eles, olhou para o templo de Diana lá na frente, sentiu o peso do inferno naquela cidade. E sabe o que foi que Paulo percebeu? Paulo descobriu por que é que aquela cidade sucumbia diante de Satanás. Aquela cidade já tinha uma igreja, mas uma igreja que não fazia diferença. Era uma igreja, era uma congregação com os ritos cristãos, cantavam os hinos da harpa, tinha uma sommelier, tinha o batismo, tinha de tudo, mas não fazia uma diferença naquele lugar. Eram cristãos que se conformaram com a salvação apenas para eles, egoístas. Nunca tiveram uma experiência no sobrenatural de Deus. E quando Paulo pergunta: conhece o Espírito Santo? Recebeste o Espírito Santo quando creste? Nós nunca ouvimos que é Espírito. Por um momento o apóstolo, mesmo bravo, suspira. Então ainda há uma oportunidade. Então ainda há uma esperança para eles. Vocês querem mudar de vida, vocês 12? Que jeito, Paulo? Querem receber o Espírito Santo? Como é que a gente faz? Dobra o joelho aqui na minha frente, os 12 agora. Um olha para um, o outro olha para o outro. Custa nada. Custa nada, vamos dobrar. Dobrar o joelho, você tinha os 12. Quando dobraram o joelho, Paulo levantou as mãos para o céu. Deus eterno, eu preciso fundar a minha igreja aqui em Éfeso hoje. E eu tenho aqui 12 obreiros geladões, crentes cemiterianos, sorveterianos, que hoje precisam ser tomados na tua graça. São crentes, mas não vivem no sobrenatural. Por isso Satanás manda nessa cidade. E quando Paulo estende a mão sobre eles, Paulo vai estendendo a mão. Eu acho que um curioso levou: ô Paulo, como é que a gente vai saber que recebeu isso aí? Simples. Simples por quê? Quando ele vier sobre vocês, vocês vão olhar para o céu e vão abrir a boca e vão dar tanta rajada de língua estranha na cara de Satanás.
só. Jesus batizou os 12 com o Espírito Santo. Jesus batizou quantos naquele dia? Os 12 representavam quantos ali? Todos? Sim ou não? Então repita comigo, quantos Jesus batizou ali? Volte aqui comigo um pouquinho. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia que o Espírito Santo desceu, quantos foram batizados com o Espírito Santo? Todos. Quando Pedro foi a Cesareia Marítima pregar ali para Cornélio, a Bíblia diz, estando Pedro a pregar, desceu sobre eles o Espírito Santo. E quantos foram cheios do Espírito Santo ali? Agora olha aqui para mim, sabe? Se toda vez que o Espírito Santo vem, ele se manifesta sobre todos, por que conosco é diferente? Porque só meia dúzia de crentes que calegam no culto, diga para mim aí se tu és esperto. Porque daqui mesmo eu já vi crente ali só faltar voar de tanta graça de Deus e olhar de cá tem um lá com o olho mais cedo que o olho de coruja. Por quê? Diga para mim aí. Por quê? Porque enquanto um tem vontade de saltar e voar na presença de Cristo, o outro está aí com essa cabeça e foi batizado no vinagre, abençoado. Tu não conheces a graça do poder de Deus que muda vidas. Hoje o Senhor quer tirar você dessa terra seca e quer colocar você nas profundezas do rio da graça. A igreja daquele moço ontem à noite não era festa, culto de quinta-feira. Toda quinta ele leva algum pregador lá e ele me convidou para ir. Tinham sentado dentro daquela igreja, que era um cinema que Jesus deu para ele, 3.800 pessoas sentadas. 80% da igreja dele, sabe onde era? Das igrejas tradicionais que não conheciam o poder de Deus. E ele começou a ministrar naquela cidade que Cristo era o Cristo do Pentecoste. Em 3 anos a igreja dele tem 4.000 membros, só a sede. Quando eu vi aquilo, eu disse, Deus, isto é avivamento. Deus está trazendo um renovo sobre toda a terra. E eu e você, assembleiano, estamos ficando para trás dessa história. Sabe por quê? Porque cremos no Pentecoste anão. No Pentecoste meia dúzia de língua estranha só. No Pentecoste até levantar a mão pode, mas mais que isso não existe. O Senhor Deus quer nos levar às profundezas do Espírito e nós amarramos a mão do Espírito. Poderíamos estar hoje como uma igreja de Pogyanchu, hoje tem Pogyanchu na Coreia. Vocês viram o resultado de um homem na presença de Deus que acontece? Viram o que aconteceu 2 semanas atrás lá? O presidente da Coreia do Sul teve uma reunião com o presidente da Coreia do Norte para colocar paz, coisa que no país já não havia há dezenas de anos. Descobriu por quê? Pogyanchu evangelizou o presidente da nação hoje é diácono da igreja dele, batizado com o Espírito Santo. Estamos falando de avivamento, de
Deus. O pentecostal daqueles que viram pelo meio do lado do culto, sabe? Chegou lá e começou a pregar para os americanos do Canadá. O Canadá é um dos países mais gelados do mundo, não espiritualmente falando, porque ele está bem próximo ao Polo Norte. E parece aquela praga do frio pega os crentes também na cidade, sabe? E ele começou a pregar lá para 2 pessoas. Irmão, se tu vê um irmão ministrar o culto, você fica louco. Os caras falam, não pode assistir um negócio desse, não. É muita unção e muita graça. 2 crentes, há 9 meses atrás, num país onde o poder do evangelho foi desacreditado por causa de alguns obreiros. A igreja dele está lá há 9 meses, está com quase 200 crentes batizados com o Espírito Santo. As igrejas dos cultos da noite, da tarde, que são espanhol, inglês, estão vindo tudo para a igreja dele para assistir, para receber também. Ele me levou diante de um pastor lá, do pastor boliviano, e o pastor boliviano disse para mim, tu podes orar por mim para eu receber o poder de Cristo, como vocês dizem. Eu falei, posso agora. Toquei no nome, Jesus tomou ele caiu para o chão, rolou assim. Jesus encheu o Espírito Santo. Estamos em avivamento, mas Deus quer nos levar às margens deste avivamento para depois levarmos para o centro dele. Na sua mão e na minha mão está o maior poder que o mundo já conheceu, irmão. O poder do Pentecostes. Diante do poder do grande pentecostal, demônios têm que se ajoelhar, nações têm que se ajoelhar, Satanás tem que morrer, eternidade tem que sair, tristeza tem que saltar de alegria, porque o poder do Pentecostal é muito maior do que a nossa cabeça. Libere a graça de Deus. Paulo orou pelos crentes. Estamos falando ainda do nascimento de uma igreja pentecostal. Quando Paulo orou por eles, levantaram, pastor, os 12 para repetir, mas nunca foram ministrando. Já viu os crentes que eram batizados com o Espírito Santo, né? Mas eu creio que naquele dia eles foram batizados com o Espírito Santo mesmo. Não é esse batismo que a gente vê por aí hoje em dia, não, né? Esse dia eu vi meu irmão falar que foi batizado com o Espírito Santo, mastigando chiclete de carro, falando em línguas de carro. Irmão, meu irmão, ela foi batizada assim, é um mover de Deus. Eu falei, eu vou lá ver. Nessas horas eu fui em meio também. Cheguei perto da irmã, tá lá, glu, 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 glu. E a língua do peru, cara. Isso não é poder, não. Até o batismo do Espírito Santo mudou. Antigamente eu não creio que recebi o batismo. Para 2 dias quando ministrou, eu rolava debaixo dos bancos da igreja, molhava de suar. Hoje vocês não recebem. As coisas estão redondamente fora da normalidade. Estamos criando um novo tipo de Pentecoste que não é bíblico. Mas hoje, em nome de Cristo Jesus, o Senhor vai renovar as nossas coisas. Paulo termina de orar pelos 12, eles levantam para mim e dizem, Paulo, vamos catar o diabo pelo chifre, pelo rabo, vamos botar ele para correr. E Paulo, que eu creio que quando recebe o poder de Deus, fica valente, irmão. Eu já vi crente ser batizado com o Espírito Santo, pastor, bateu o pé no chão, saída no mundo assim. Aleluia. Queria que isso acontecesse aqui hoje, amado, que é muito lindo ver isso acontecer. Paulo orou, foram batizados, e Paulo disse, e aí meus discípulos estão cheios de Espírito, estão, Paulo, preparados agora para o que deve ter. Vamos abrir nossa igreja, vamos, Paulo. Paulo diz, alguém aí tem uma ideia, nós podemos abrir a igreja de 500? Paulo, que tal nós abrir lá naquela favela lá, porque os pobres gostam dessas coisas. Paulo olhou para ele, vamos abrir então naquele outro bairro ali, é um bairro assim mais calmo, não tem tantas igrejas para competir com a nossa. Vamos lá, Paulo. Onde é que tu quer abrir a tua igreja, Paulo? Eu? Sim. Eu quero abrir a minha igreja no centro de Éfeso. Aonde? De frente no templo da deusa Diana. Mas Paulo, os homens... Eu não temo aos homens, eu temo ao Deus dos exércitos. Paulo não é macho, Paulo. Sou cabra macho, meu. Vamos para lá, vamos agora. E lá vai os 12. Batizado com o Espírito Santo, num bairro estranho lá, falando em missão. Quando foram chegando no céu, foram diminuindo as línguas.
Aí acontece igual os caras na nossa igreja, né, irmão? Quando chega no centro, ou Pedro, não gosta nem de ser chamado de crente. Você é crente? Não, sou evangélico. É assim. Esse dia eu vi uma tribulada em um programa aí de televisão, um cantor da nossa, disse que era da nossa igreja. E o rapaz falou, você é cantor dos crentes? Ou não, sou cantor gospel. Ah, filho do Pai Cícero, o Chique, que era mesmo, irmão. Não há coragem. Voltamos à mesma técnica de novo. Mas Paulo chega lá no meio da... Paulo diz, vamos aqui a recomeçar o culto. Vamos começar agora aqui a ficar cheio do Espírito Santo. Eu vou pregar. Vocês vão ficar intercedendo na minha retaguarda ou na minha frente. Quando eu estiver pregando, quando vocês sentirem alegria, deixa Jesus tomar vocês. Amém, povo do Senhor? Quantos querem ver o que aconteceu lá? Posso pedir para os crentes me ajudar a pregar aqui agora? Eu sou meio atrapalhado mesmo. Eu preciso aqui de 4 moços cheios do Espírito Santo. Tenho aqui 4 moços cheios do Espírito Santo. Aqui é corajoso. Jesus está dando. Rapaz, tu é moça. Coisa linda, vai ganhar um beijo. Aleluia. Fica aqui, vem cá, filho. 4 eu preciso, 4. Vem cá, tu também. Vai ali, provisto. Vai explodir tudo isso aqui agora. Vocês vão ficar aqui do lado do outro, 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 olhando para cá. Eu preciso agora de 4 crentes para ficar quietinhos por enquanto. 4 moços daqui. Vem cá tu de óculos, vem cá tu. 2. Preciso de mais 2. 3, 4. Vem cá, pronto, vem os 4. Veja o que vai acontecer aqui. Nós 4 aqui, nós 5 vamos ficar olhando para lá. Vamos ficar olhando para lá. Olha o que aconteceu naquele dia. Segundo os historiadores, Paulo foi para o centro da cidade de Éfeso. Estava tendo lá uma conferência de bruxos. E quando Paulo estava ali olhando, havia pelo menos 200.000 pessoas no centro da cidade, vendo os bruxos fazerem as suas mágicas. E essas pessoas estavam aqui, como esses 4 moços aqui. Estavam olhando para lá, o bruxo tirar coelho dentro da cartola, fazer vara virar cobra, aquelas coisas de bruxo. E eles estavam aqui, como era no centro da cidade, era uma coisa nova, está todo mundo comendo pipoca, chupando picolé. Vamos lá, todo mundo chupando picolé agora. Vamos lá, chupando picolé. Isso. Chupando picolé e comendo pipoca, como diz o menino. Vai se parar de chupar o dom cascudo na cabeça. Olha aqui, esses aqui são os discípulos de Paulo. Esses aqui são os discípulos do feiticeiro que está lá pregando. Aqui tem 200.000 pessoas. E aqui tem um Paulo e 12 crentes. 12 crentes e Paulo. 200.000 pessoas e um bruxo tomado pelo Espírito de Satanás. Só que aqui havia um Paulo tomado pelo Espírito de Deus. Paulo começa a pregar. Quando Paulo começa a pregar, a unção desce, os crentes ficam cheios do Espírito Santo. Vamos ficar cheios do Espírito Santo agora? Fiquem cheios do Espírito Santo. Isso pula, grita, bate o pé no chão. Fica igual que esse menino. Não, quero ver vocês se movimentar agora. Isso, dá uns pulos aqui, dá uns pulos, deixa o braço. Isso, todo mundo cheio, todo mundo cheio. Isso, se mexe, se mexe, se mexe, bate o pé no chão. Mas não, aí, deixa ele cheio aqui. Olha o que aconteceu lá. Eles aqui falam línguas e os camaradas aqui chupando picolé. De repente, eles aqui cheios. Os que estavam aqui dentro
Deus agora. Todos olhem para mim, olhem aqui para mim agora. Era aqui que eu queria chegar. Quando o bruxo viu o poder de Deus na vida de Paulo e recebeu, o chefe seria o Chico Xavier do Brasil, seria o maior bruxo da Angola hoje. Chegou diante do povo e disse: atenção, povos de Éfeso, tragam aqui para o centro de Éfeso agora os livros de Umbanda, os livros de feitiçaria, tragam aqui as poções mágicas, os livros de magia negra, os ídolos, tragam para cá os ídolos de Diana, tragam para cá. E alguém grita: para quê? Vamos botar fogo neles aqui no circo. E alguém grita: por quê? Porque o Deus de Paulo é um Deus vivo e poderoso. Ei, você, olha aqui. Não te dá vergonha de ser crente assim, irmão? Um homem sozinho, com 12 outros homens cheios do Espírito Santo, converteram a maior cidade pagã e feiticeira do mundo em apenas uma noite de pregação. Paulo passou 3 meses em Éfeso para edificar a igreja. A igreja mais poderosa do mundo, pastor Coutinho, mais poderosa do que a igreja de Corinto. Nasceu de um coração pentecostal, um coração impactado pelo poder de Deus. Agora, se você tem vergonha de ser pentecostal, eu tenho vergonha de ser servente. O Pentecoste não expulsa ninguém da igreja, como muitas pessoas pensam. Ele não traz escândalo. O Pentecoste, ele atrai as pessoas. Ele atrai. O Senhor hoje quer nos levar às profundezas da sua revelação. Será que Deus pode encontrar aqui entre nós hoje alguém que tenha o mesmo Espírito que habitava em Paulo? Ou você acha que é impossível para Deus usar a sua vida, que é pequena nessa cidade que é tão grande, e usar você para colocar um ponto final nas estratégias do diabo aqui nessa cidade? Diga para mim. Ou você já se conformou com as milhares e milhares de pessoas que se prostituem no centro desse lugar, dessa cidade? Com os drogalistas que estão aí fora, que precisam injetar um tóxico nas veias para se sentirem alegres, ao passo que eu e você não precisamos injetar nada nas veias. Nós precisamos, pelo contrário, só dar um grito de glória a Deus e o céu se abre, a alegria vem. Somos egoístas! O Senhor está entristecido conosco. O Espírito do Senhor está entristecido com a nossa atitude. Alguma coisa precisa acontecer aqui. Porque essa cidade precisa conhecer de fato o poder de Deus. E Deus não tem outra pessoa para usar a não ser você. Deus está aqui nesta noite com desespero no coração, olhando para você, e Ele sabe que se você quiser, se você desejar, Ele vai te usar. Mas por outro lado, Ele olha para você e você está preso aos sistemas, você está preso às coisas que te implantaram e colocaram do seu lado esquerdo e direito para tu não fazer. Ou você é um daqueles que respeita tudo e a todos, menos ao desejo de Deus. Irmãos, está na hora dessa cidade, desse país inteiro conhecer que o nosso Deus tem um povo que não se cala. Ser pentecostal não é ser um povinho. Ser pentecostal é viver nessa terra, mas já sentindo um pouquinho daquilo que acontecerá no céu quando entrarmos lá. Assim nasceu a igreja de Éfeso, poderosa, cheia de graça. Em 2 anos de existência, Éfeso já superava todas as outras igrejas juntas em arrecadação. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo, o povo tem coragem de contribuir.
Já repararam como é que o nosso povo é ruim para contribuir, irmãos? Já repararam que o nosso povo é ruim para contribuir? A pior coisa, o pior horário do culto é o horário da oferta. Os crentes abaixam a cabeça, murcham, enfiam a mão no seu bolso e tiram essas moedinhas pequenininhas para entregarem para Deus. O que é isso? Não há alegria em nós. É uma alegria fajuta de alguns momentos. Alegria de culto, de domingo, de festa, de congresso, que se esvai quando o pregador vai embora. Isso não é experiência com Deus. A igreja de Éfeso superou todas as igrejas porque o poder de Deus estava dentro dela. Paulo abandonou outros congressos. Naquela época já havia congresso, uma vez por ano as igrejas faziam congresso para comemorarem a chegada do Espírito Santo. 1 Coríntios 16 e 8 conta essa história. Mandaram convite para Paulo entregar no congresso deles. E Paulo manda a seguinte resposta: irmãos, me perdoem, mas este ano a festa de Pentecostes eu vou passar em Éfeso. Ele não era bobo, ele queria ter uma igreja viva, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja alegre, cheia da graça de Deus. O tempo da deusa Diana ruiu, desapareceu da história do mundo. Os feiticeiros de Éfeso se converteram. A cidade toda conheceu o poder do Cristo vivo. E quantos milhares de homens Deus usou ali? 13 homens. O número do azar para alguns foi o número da sorte de Deus. Agora olha aqui para mim. Quando uma igreja fica muito grande, cresce em graça e poder, Satanás arquiteta planos de derrota. Nós vamos começar agora a falar aqui da queda de Éfeso. Ela atingiu os maiores patamares, nas escalas de graça e poder e vida. Éfeso foi a maior. E quando uma igreja é tão poderosa assim, Satanás não tem poder para tocar nos crentes dessa igreja, porque os crentes vigiam em oração, participam de reuniões de oração e jejum, fazem campanhas. O poder do diabo foi neutralizado naquele lugar. Só que escute, Satanás estando neutralizado não significa que ele foi derrotado. Satanás tem um dom que eu e você deveríamos ter e não temos. Ele tem o dom da paciência. Repita comigo: paciência. Satanás é paciente. Ele mandava em Éfeso através de bruxarias e da deusa Diana. Quando o poder dele foi arrancado dali, ele simplesmente não fez a sua trouxa e foi embora, não. Durante anos ele arquitetou um plano de derrota para a igreja de Éfeso e funcionou lá. E tem funcionado no nosso país de norte a sul. O problema de uma igreja quando cresce é quando ela chega à estatura de templo de Salomão. Porque quando ela fica com a postura de um templo de Salomão, ela perde a essência do cenáculo. Lembra do cenáculo? O lugar de 120 de joelhos em oração. Contraste com o templo de Salomão, milhares de pessoas em pé, batendo palmas para o ouro e as pedras preciosas que aquilo que eles separam. O espírito do inferno começou a dominar, o espírito chamado soberba, que muitas vezes eu e você, muitas vezes como ministro, pregamos contra adultério, contra roubo, contra isso e aquilo, e coisas tão perigosas quanto estas, nós deixamos de falar. Por exemplo, o espírito da soberba. Satanás foi bloqueando o coração da igreja de Éfeso, a tal ponto que quase no último ano da existência do apóstolo, essa igreja estava com anos e anos de existência. Paulo envia para aquela igreja o seu filho na fé, Timóteo. Timóteo tinha 22 anos de idade quando começou a pastorear Éfeso. Oh, meu pai, fala mesmo. Timóteo participou do maior seminário da vida, que foi aos pés de Paulo e aos pés do Espírito Santo. Era um homem de Deus. Era um homem que não abria concessões para erros e pecados. Era um homem tomado na graça. Mas de repente a igreja de Éfeso, por ser tão grande, famosa no mundo todo da época, por mandar dinheiro para aqui e para lá, sabe o que aconteceu? Os crentes começaram agora a tomar um tipo de vinho que
foi o que Paulo escreveu em Efésios 5,18. Esse vinho de Efésios 5,18 não é um vinho de cor vermelha que muitas pessoas se bebem na Europa. Não. Este vinho aqui é uma forma alegórica do texto sagrado, das palavras de Paulo. Este vinho aqui não é o fruto da vida de um mosto. Não, este vinho aqui eram alguns demônios que Satanás fazia com que os crentes engolissem. Satanás fez que a igreja cresceu, sabe o que foi que ele fez? Foi lá na adega espiritual dele no inferno. Abriu a porta da adega e pegou os melhores vinhos e as taças de prata. E pegou também as bandejas de prata. Colocou nos seus demônios uma gravatinha borboleta. Deu a eles as bandejas, deu a eles as taças e começou a distribuir aos crentes da igreja de Éfeso os vinhos de derrota. Satanás pega a garrafa do vinho da mentira e coloca dentro das taças. E os crentes de Éfeso achavam que era a maior igreja e melhor igreja do mundo, que não haveria uma outra maior do que elas. Vinho da mentira. E os crentes começam a beber vinho de adultério. Uma igreja, quando cresce muito, o pastor perde às vezes o controle. E os crentes perdem a responsabilidade com Deus e omitem os seus pecados e fazem coisas que até Deus se entristece demais da conta. E vem para os cultos como se nada tivesse acontecido. Participam da ceia do Senhor. Estão conosco aqui agora, até glorificam a Deus, mas estão bêbados com vinho de miséria, vinhos de destruição, vinhos de politicagem, vinhos de concessões, de falta de santidade. Cresceu a igreja, cresceu Éfeso, e Satanás encontrou outra maneira de se infiltrar no meio do povo. Ele não fazia mais um bruxo se transformar num cachorro para assustar o povo, como na Idade Média. Todo mundo tinha Satanás com 2 chifres e uma cauda comprida. Não! Satanás não é trouxa. Satanás hoje se manifesta, está às vezes no culto conosco aqui, infiltrado em corações. E por isso o poder de Deus não tem condições de se manifestar como deveria. Por isso os milagres desapareceram da noite para o dia. Por isso que precisamos às vezes fazer conferências de avivamento, congressos, trazer um pregador de fora, um cantor que tem uma unção diferente, para que o povo se alegre. E quem é crente há 30, 40 anos sabe que no princípio não precisava disso. Mas não havia o que há hoje. Os nossos crentes estão bêbados, com vinhos de miséria. É difícil dar glória a Deus, eu compreendo. Vinhos de sensualidade que tomaram conta da nossa igreja, que fazem com que as nossas irmãs, que deveriam ser as santas irmãs, venham vestidas para o culto de certa forma a chamar a atenção dos homens, com roupas que a minha Bíblia diz em Provérbios 7:10 são roupas de prostituta. E a roupa de prostituta não é calça nem saia. São roupas que provocam sensualidade. E estão aí como se nada tivesse acontecido. E o espírito se entristece. Moças entre nós, que o seu corpo se transformou numa bola de basquete, que passa de mão em mão em jovens da igreja e jovens lá fora. Existe um demônio hoje chamado ficar. Você ficou com fulano ontem, fiquei com você, eu fiquei com fulano ontem. Hoje fiquei com esse. Vimos que entorpece a igreja. E hoje eu tenho uma mensagem
estado que não tem igreja. Tem meia dúzia de crentes lá e não tem um pastor para pastorear. Aí eu falei, pastor, por que isso? O pastor que estava cuidando desse lugar. Ele falou, mas aí perto de uma igreja tão rica, que tem missionários lá no Equador, nos Estados Unidos, lá no fim do mundo, por que não só vai aí? Aí eles dizem, é porque aqui não é campo desse, é campo daquele. E por que o que tem no campo não cuida aí? Porque o campo não gera dinheiro. 10 cidades do interior de São Paulo, onde eu conheço, não tem um missionário, sabe por quê? Porque homens poderosos lá beberam vinho da miséria, vinho de poder, que acham que são donos de tudo, que acham que com o telefonema, uma ligaçãozinha, podem impedir o pregador de pregar, podem fazer isso, aquilo, podem até fazer, mas um dia vão prestar conta diante do general. Essa foi destruída, a igreja sucumbiu. Chegou um ponto lá que Timóteo chorou. A história diz que Timóteo estava sendo escorraçado na igreja, porque os mais velhos que estavam na igreja há muito tempo queriam arrancar ele de lá porque ele era novo. E alguém dizia, você precisa trazer novas ideologias. Ele era novo, mas ele trazia o conceito que aprendeu aos pés de Paulo. É o que muitas pessoas perguntam pelo Brasil, Marta, você é novo, você é muito quadrado para ser desse jeito, você até estudar, mas você é quadrado. Eu não sou quadrado, eu respeito a ordem do Senhor. Igreja não é ponto de encontro de ninguém, igreja é o santuário da bênção, é o hospital de Cristo na terra, é o ambiente onde Deus salva, transforma e cura. A igreja sucumbe e morre, e isso afasta o Espírito Santo. Quando a Bíblia diz não extingais o Espírito, leia os versículos anteriores e você vai ver o que é que extingue o Espírito: falsidade, murmuração, contendas, intrigas, brigas em família, brigas, coração revoltado contra o pastor. O Espírito Santo está entristecido, ele é sensível, não é bruto como você. O Espírito Santo não é dono como você se diz ser dono. O Espírito Santo é uma pessoa, tem sentimento. Tem sentimento. O Espírito Santo está ferido nesta hora final. Está ferido. Está ferido. O Pentecostes se esvai do nosso meio. Só que ele não se perde no espaço, não. Se eu e você não quisermos, Deus levanta outro povo. Quando eu saí aqui da Conimad, ano passado eu fui pregar em Itabuna, na Bahia, uma conferência de batistas, 4.000 irmãos batistas, em um ginásio de esporte. Quando eu cheguei, o pastor disse: filho, eu quero que você ministre ao povo. E ele me deu as fichas do povo, foi tudo cadastrado, para que eu lesse a estatística. Dos 4.000 batistas, 2.000 criam no poder do Espírito. Os outros 2.000 estavam dispostos a crer. Não acreditavam muito porque não tinham conhecimento, mas estavam dispostos a crer. Dos 2.000 que criam, alguns já eram batizados com o Espírito Santo. E eu falei: por que o Senhor me trouxe aqui, pastor? Pô, você não é da Assembleia de Deus? Eu sou. Então, o crente assembleado para nós é cheio de fogo, poder de Deus. Você não é aquele menino, nós vimos filho, você quase correndo, pulando, pôr a mão na cabeça do povo, profetizando. Nós queremos isso. Eu olhei para aqui, o pastor continuou, meu coração se encheu de alegria, na mesma hora tristeza. Eu falei: em muitas igrejas eu sou proibido de pregar por causa da maneira como sou meu, no nosso nome, na Assembleia de Deus. Enquanto isso, outras denominações estão buscando aquilo que eu e você muitas vezes jogamos fora. Cheguei no culto, dei uma olhadinha no ginásio, tomado de gente, pastor Armando Filho cantando. E quando eu fui começar a pregar, todo mundo com a canetinha, um papel na mão, falei: pastor, para que é isso aí? Tudo que você falar, eles vão anotar, vão levar para um concílio, um conselho, depois para estudar. Eu olhei para aquilo e não aceitei. Eu quero que todo mundo guarde caneta e pegue o papel e jogue fora. Todo mundo olhou assim e falei: pastor, não vou pregar aqui. Pastor, mas irmão, eu falei: cuidado não, pastor. Jogue fora o papel, eu não prego aqui.
Aí um papelzinho foi caindo aqui, outro ali, outro ali. Eu disse, amados, poder de Deus não se aprende escrevendo. Deus não te dará por você buscar muito conhecimento. Deus dá a experiência pentecostal para aquele que deseja aqui. Não aqui. Ele deseja aqui. Aqui no coração. Aqui. Se o teu coração clama por fogo, ele será incendiado. Se a sua mente der respostas, ela ficará infrutífera. E eu pedi, Senhor, eu quero uma coisa nova, que o Senhor foi me dando direção, pode o povo de pé, o povo de pé. Eu pedi uma nota musical, um teclado, o rapaz começou a tocar, e o Senhor me tomou num idioma lindo. O Senhor me deu um cântico novo naquele dia. E quando eu comecei a cantar aquele cântico novo, nós conhecemos o pastor Armando Filho, que canta, quer que valorize o que você tem. O pastor Armando Filho foi lá tomado pelo mesmo espírito, pastor Botinho, catou o microfone e começou a cantar uma segunda voz. Um cântico espiritual, eu cantava em primeira voz e ele cantava em segunda.